Hoje eu vim falar um pouco sobre o eclipse da Lua, que acontece nesta sexta-feira, dia 19, entre 3 e 9 da manhã. Então, antes de mais nada, os eclipses são fenômenos astronômicos. Mas em termos astrológicos, existem também algumas interpretações muito interessantes e que podem ser úteis para a gente entender esse momento de eclipse. Até porque os jornais começam a ficar falando, né? Ai, vai ter o eclipse, será que vai dar para ver? Como é que vai ser? Então, para a astrologia védica, os eclipses, eles são momentos tensos, porque o fato de Sol ou Lua estarem encobertos desperta em nós também esse lado obscuro que existe em nós. Então, o fato da gente não conseguir enxergar o Sol ou a Lua é como se a gente também, dentro de nós, a gente não consegue enxergar as nossas luzes interiores, porque Sol e Lua são luminárias. Então, se nesse momento você se sente tenso, ou se você não sabe explicar muito bem porquê, mas está um pouco nervoso, pode ter uma relação direta com o eclipse, porque o eclipse é isso, essa tensão de ficar no escuro, é uma tensão que a gente experimenta, pode experimentar também no nosso corpo. Então, eu queria falar um pouco sobre o eclipse, perguntando para o tarô o que as cartas teriam a nos dizer sobre esse eclipse, que é um eclipse na constelação de Touro. E a constelação de Touro, ela vai lidar com a alimentação, com os recursos, com a matéria. E aí eu fiz uma jogada aqui para esse eclipse com 3 cartas, e o tema do eclipse é o As de Ouros. Então, o As de Ouros fala de uma conquista material e, ao mesmo tempo, todo as representa começo. Então, é um novo começo e, de alguma forma, a gente tem experimentado isso em termos sociais e até globais, porque a pandemia mudou. A pandemia continua, mas ela mudou. Então, esse eclipse está marcando a conquista de um novo começo para a economia, para os mercados, e principalmente a gente vê no Brasil tanto desemprego, tanta dificuldade econômica. Então, o eclipse é tenso, mas quando ele passa, ele deixa muitas mensagens de cura. Então, é importante a gente estar ligado nesse aspecto da vida nesse momento, que é esse aspecto material. E eu acredito que essa crise, né, que a gente vive, de alguma maneira está fazendo a gente pensar muito sobre esse assunto. Então, claro, a pandemia mexeu com tudo, mexeu com as nossas emoções, mas não por acaso o eclipse sendo em Touro, a gente tem como tema uma questão de perceber que a vida recomeça. O eclipse sempre é essa promessa de algo novo, de algo que pode melhorar em nós. Mas como problema, a gente tem a justiça. Então, o que pode impedir a percepção desse novo começo é justamente a frieza que muitas vezes é preciso ter quando se pensa na vida material aqui na Terra. Então, a justiça diz que a experiência desse eclipse pode ficar mais conturbada se a gente fica só obcecado pensando nesse grande tema, que é esse tema das conquistas. Quantos clientes eu tenho, quanto eu posso gastar, quanto eu vou ganhar. Então, ao mesmo tempo que a mensagem de cura é sim sobre isso, essa obsessão com esse assunto pode atrapalhar um pouco a justiça. Quer dizer, atrapalhar a justiça não, porque ninguém atrapalha a justiça. Essa carta, como problema, ela fala bastante dessas atitudes que são julgadas de forma objetiva. Por isso que ela é considerada uma carta kármica, porque ela fala da ação e seu resultado, não tem muito mistério. Né? A que se faz, a que se paga. É o lema desse arcano maior, a justiça. Ao mesmo tempo, então, assim, a justiça ela pode despertar alguma apreensão, como o eclipse de fato desperta apreensão, mas ela é justa, ela é sábia. Inclusive, nessa imagem, a gente tem essa mulher com um livro na cabeça, uma coruja no ombro direito. Então, não precisa ter medo, porque o que está feito. Então, e Touro tem esse lado de busca pelos recursos, né? De necessidade de aterramento. Touro é uma constelação do elemento terra. Então, essa busca pela estabilidade,
ela, claro, precisa ser objetiva, mas ela não pode ser objetiva a ponto de ficar apreensivo com esse momento do eclipse. Então, viver o eclipse de forma consciente é o que essa carta está nos dizendo. A consciência daquilo que a gente faz, porque os resultados virão. Então, quando a gente está consciente do que a gente faz, né, a justiça é muito assim, eu estudei para a prova. Se você estudou, você não precisa ficar nervoso. Então, essa é a mensagem da justiça, essa é a mensagem desse eclipse. E aí, como solução, a gente tem a carta da força. Então, é bem isso, né? Estudar para a prova. Você está estudando para a prova? Você está percebendo a abundância do universo? Como a vida humana foi perturbada pela pandemia e como outras formas de vida não se abalaram? E como a vida humana abala a vida do planeta Terra, o equilíbrio, essas mudanças climáticas mostram isso, que as atividades humanas interferem no funcionamento do planeta. Então, a gente vive uma pandemia em que você tem um vírus alterando o funcionamento da vida humana, quase como uma resposta justa, vamos dizer assim, porque as transformações climáticas e essa demanda por uma vida de menos consumo, uma vida minimalista, elas existem, elas estão aí. Então, a força é a força, aqui é a força interior. O arcano, a força, ele se volta muito para o nosso mundo interior. Ele não fala da nossa força para domar um leão lá fora, como é a imagem desse herói. É a força para domar os nossos leões interiores, o nosso medo do que vai faltar. Vai faltar? E pensando que a gente está num momento de crise, é natural ter essa preocupação. Porém, o eclipse vem sacudir justamente essa área da nossa vida, a área da gente se colocar como um ser ativo, responsável pelas nossas ações e que é capaz de perceber o nosso lugar de força para poder superar esse momento de obscuridade, que é o momento do eclipse. Então, quais são as recomendações gerais para o eclipse, não só deste eclipse? A meditação é a principal atividade que a gente deve estar fazendo durante o período do eclipse. Mas tem também outras, assim, não tomar grandes decisões entre hoje e 3 dias após o eclipse, quer dizer, até terça-feira. Esperar, claro que você tem alguma coisa marcada, você não vai deixar de fazer, mas se você puder esperar para tomar uma grande decisão, espere. Outra coisa também é não comer durante o eclipse e respeitar o eclipse. Por isso que, inclusive durante o eclipse do Sol, a gente não deve olhar para o eclipse do Sol, porque isso pode prejudicar, trazer danos físicos à nossa visão. Para a astrologia védica é a mesma coisa, a gente não deve olhar o fenômeno, porque é como se olhando o fenômeno, essa dificuldade interior de enxergar essas coisas, no caso desse eclipse, a abundância da natureza, a certeza da regeneração da vida, a certeza de que nada falta, a certeza de que quando a gente age corretamente, os resultados são bons. Quando a gente tem essa consciência da ação. É difícil? Claro que isso é difícil, mas é essa busca, então, durante o eclipse, durante a meditação, que deve ser observada durante o eclipse, que é possível vislumbrar durante esses próximos dias. Então, eu te desejo um bom eclipse, uma ótima meditação e a gente se vê.